O que o texto aponta é isso, atingiu o estágio final. Por isso ele clama, por favor, venha, põe as suas mãos sobre ela, para que ela fique bem e viva. Foi uma expressão de terna afeição, de intensa ansiedade e uma considerável medida de fé. Medida de fé. Terna afeição. Como ele trata a sua filha, como ele chama ela. Não é pelo nome, mas minha filhinha. Ele amava a sua filha. E por mais que ela tinha 12 anos, e muitas vezes o pré-adolescente ou adolescente não gosta mais de ser considerado criança, aqui nós vemos aquilo que é natural aos pais que amam seus filhos. Elas sempre serão crianças, sempre serão pequeninas. Então, a ênfase aqui não é sobre a idade, mas é o quanto ele o amava. A intensa ansiedade é um clamor, por favor, venha. E aí, diante disso, ele mostra e nos ensina a diferença de quem busca remédios alheios do verdadeira cura. Ele vai na pessoa certa, por isso eu destaco aqui uma considerável medida de fé. O homem acredita na eficácia, na obra de Cristo Jesus. Ele está tão certo disso, que ele não mede esforços para chegar até Jesus. Mesmo sabendo que muitos da sinagoga estavam se opondo a Jesus. E ele fazia parte daquele grupo. Ele era um dirigente, ele estava conduzindo ali, muitas vezes, a liturgia da sinagoga. Mas ele não mede esforços, mesmo que ele perca a sua função, que ele seja desprezado pelas pessoas, ele recorre àquele que pode mudar a condição da sua filha, a Jesus. Então, esse líder deve ter visto, deve ter ouvido a respeito de Jesus. E não poucas vezes, porque Cafarnaum era um lugar onde o mestre sempre estava. Muitas vezes os teólogos usam Cafarnaum como quartel-general do Senhor Jesus, onde ele sempre estava. Como eu disse, Jairo pode ter sido uma testemunha ocular de um milagre do Senhor Jesus. E é marcante aqui que a sua querida filha, a sua única filha, tão perto da morte, o homem ainda carrega essa esperança viva. E assim ele demonstra, ele evidencia essa fé em Cristo Jesus, como aquele que pode salvar. Então vem o segundo ensino, uma palavra de encorajamento. Os mensageiros podem ter algum parentesco, amizade com Jairo, mas de qualquer maneira, o que nós podemos falar é que eles não foram tão diplomáticos. Eles não foram tão zelosos e cuidadosos em como compartilhar que o pai, Jairo, infelizmente, a sua filha morreu. Eles simplesmente chegaram, sua filha está morta. E aí eles acrescentam, porque você está incomodando o mestre. Aqui nós notamos uma diferença daquele que crê e daqueles que não creem. Jairo crê que a esperança para sua filha é Cristo Jesus, ainda que quando ele chega a Cristo, ela não tinha a sentença de morte, mas estava à beira da morte. E nós vemos do outro lado aqueles homens que
não têm nenhuma esperança, que não acreditam na possibilidade que, por meio de Cristo, tudo pode mudar. Então, o que nós conseguimos perceber aqui é que aqueles homens que chegam e compartilham com Jairo não tinham mais nenhuma perspectiva que pudesse algo acontecer diferente. Mas houve uma trágica interrupção, os versículos 25 a 34. Jairo presenciou o que o Senhor Jesus fez com aquela mulher. Então ele estava envolto de uma esperança, porque aquela mulher também sofria 12 anos, a mesma idade da sua filha. Ela gastou tudo o que ela tinha. Os homens não conseguiram resolver o seu problema, não sanaram a sua hemorragia. E um simples toque no manto foi o suficiente para aquela mulher ser curada. Então ele viu, mas os amigos, os parentes, as pessoas que trouxeram a notícia não viram. Mas ainda assim nós podemos entender que o coração deve ter apertado. Talvez a sua esperança, de alguma maneira, murcha, diminui. Há uma frase que diz assim: para os viventes existe esperança, para os mortos não há. Não quando Jesus está a caminho. Quando Jesus está a caminho, a esperança ainda é real, é genuína. Todavia, olha o que sucede, olha para o versículo 36. Ignorando o que tinha sido falado, Jesus disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, somente creia. Aí eu pergunto para vocês, é assim que nós devemos perseverar? Olha a situação de caos desse homem. É impossível de querer mentalizar essa ideia na minha cabeça, não faz sentido. Pensar em minha filha no leito de morte. Não é nem natural. Mas ele estava vivenciando isso. E o Senhor Jesus chama ele: não tenha medo, apenas creia. Vou usar as expressões que o Igor usou. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quais são as suas dificuldades, os seus problemas, os seus anseios. Mas a solução para você está aqui. E eu não posso fazer por você. Nem a pessoa que está do seu lado pode fazer para você. Mas apenas creia. Confie no Senhor Jesus. Ele sempre tem o melhor. Eu não estou falando que vai produzir alguma cura ou resolução de problemas do aqui e do agora, mas eu posso te afirmar que o seu maior problema escatológico, que é quando o Senhor Jesus nos chamar, Ele resolve. E só Ele pode resolver. Eu não posso, ninguém pode. Quando você chegar no tribunal de Deus, o seu advogado será tão somente Jesus. E você vai ouvir: entre, meu filho, desfrute do gozo eterno. Então eu não sei, mas creia. E mesmo que os seus problemas aqui desse mundo não forem resolvidos, ou solucionados, ou melhorados, ainda assim você vai ter uma certeza que o seu pior problema foi resolvido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Ele é tão suficiente para salvar. E só Ele pode salvar. E aí a gente encontra aqui, como está descrito, com uma calma majestosa,
Jesus se recusa completamente a dar ouvidos aos mensageiros da morte, aos mensageiros do desespero. Ele quer que Jairo faça o mesmo. Despreze o anúncio do caos e creia que o Senhor está indo na direção da sua filha para tirá-la do leito da morte. Jairo, com certeza, eu também estaria com medo. Não é fácil se desvencilhar do medo. Mas só existe um modo de fazer isso, irmão. Só um modo, a saber, crendo firmemente na esperança, nas promessas e no poder de Deus por meio de Cristo Jesus. É só assim, não há outro meio. É preciso desprezar a voz do caos e apegar-se às dádivas de Deus. Despreze tudo o que está te atrapalhando. Convido você a abrir comigo Romanos, capítulo 16. Quero ler os versículos 25 a 27. Romanos 16, 25 a 27. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Quem tem poder para confirmá-lo? O texto diz: o Evangelho de Jesus Cristo. Então não há outra perspectiva ou esperança que possa saciar os mais profundos intentos do nosso coração. Não há. Você pode buscar esperança em tantas coisas desse mundo caído, em tantas pessoas. Mas se você não tiver essa viva esperança em Cristo Jesus, você nunca será confirmado. Ao longo da história da redenção, sempre foi assim. Quando tudo parecia perdido, os crentes colocavam a sua confiança em Deus e eram salvos. Mais um texto que eu gostaria que vocês abrissem comigo, Salmo 22, versículos 4 e 5. Salmos 22, 4 e 5. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e o livraste, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Decore esse versículo, irmão. Escreve no seu caderno, na porta do seu quarto, aonde quer que for, mas não esqueça dessa verdade, dessa promessa de Deus para a sua vida. O salmista está falando aqui que quando as pessoas do passado confiaram em Deus, eles foram livres. Quando eles clamaram, eles foram libertos. Quando eles confiaram, eles não se decepcionaram, porque colocaram a sua única esperança no Senhor.
no Deus da sua salvação. Foi isso que aconteceu a respeito de Abraão. Foi isso que aconteceu com Moisés, com Davi, com Josafá e tantos outros. Quando a necessidade era maior, eles precisavam recorrer só àquele que pode de fato mudar a sua condição. E isso também era verdade para Jairo. A palavra encorajamento aqui não foi em vão. Ele guardou no coração. Ele ouviu atentamente. Não tenha medo, apenas creia. E seguiu, mesmo talvez com medos, dificuldades ali, mas perseverou. E aí então vem uma palavra de revelação. Olha o versículo 37. E não permitiu que ninguém mais o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando Jesus retomou a sua jornada até a casa de Jairo, ainda havia uma multidão ao seu lado. E ele faz esse pedido que ele faz em alguns outros momentos. Ele tinha a autoridade para dispensar toda aquela multidão, inclusive os seus discípulos mais próximos. E aí ele faz uma exceção, Pedro, Tiago e João. A maioria dos eventos dessa jornada terrena de Cristo Jesus, não só os 12, mas multidões viam aquilo que, de fato, o Senhor estava operando na vida das pessoas. Mas houve outros momentos que somente esses 3 estavam com Cristo. A razão disso? Não sei. Não sei. O texto não deixa nada. Simplesmente é a vontade do Senhor. É aquelas coisas que a gente pode procurar respostas, querendo entender, mas era a vontade do Senhor, Ele é Deus. Versículo 38, eles vieram até a casa do líder da sinagoga, ele notou o tumulto com as pessoas chorando, alto e pranteando, uma cena de confusão. É isso que o Senhor encontra quando chega na casa de Jairo. Mateus 9:23, ele menciona uma multidão barulhenta, fazedora de barulhos. Era um grupo de pessoas agitadas. E de acordo com o costume, o enterro, naquele tempo, com o povo judeu, acontecia logo depois da morte. E era então um prazo para que as pessoas pudessem prantear. E acreditem se quiser, haviam pranteadores profissionais, pessoas que iam lá e gritavam, mas sequer conheciam a pessoa. Tocavam flauta, choravam, fazia toda aquele drama. Mas não era genuíno, não era um choro, porque de fato estava lamentando a morte de uma criança. Era simplesmente um prantear profissional. E chega então o versículo 39. E tendo entrado, disse-lhe: por que vocês fazem tumulto e choram? A criança não está morta, mas dorme. O que aqueles pranteadores estavam fazendo era completamente inadequado, pelo menos por 2 razões. Primeiro, eles não estavam sendo sinceros. E segundo, o mestre chegou, não é hora de lamento, mas de júbilo, de vitória sobre a morte. De fato, eles não sabiam
eles não criam, mas é isso que vai acontecer. Então, o que está errado aqui é um pranteio sem sinceridade e a recusa de aceitar que Jesus estava dizendo que aquela criança não estava morta. De fato, ela estava morta. E nós vamos entender aqui um pouco mais. Que Jesus não tinha intenção de dizer que a criança estava simplesmente dormindo. Olha o que diz, por exemplo, em Lucas 8:53. Declara que as pessoas sabiam que ela estava morta. Em Lucas 8:55, afirma ao comando de Jesus, seu espírito retornou. Então fica claro, portanto, que houvera uma separação do espírito do corpo. E João 11:11, temos algo parecido que nós podemos usar como base para entendermos aqui o que ele está querendo dizer. Ele fala lá com os seus discípulos, nosso amigo Lázaro dormiu. Só que no versículo 14, ele afirma que Lázaro morreu. Então, o que significa é o que está posto aí para vocês. O significado é que a morte não tinha a última palavra. Não há morte, mas a vida triunfará no final. Isso aqui é para nós, irmãos. Nós não vamos ficar enterrados. Nós estaremos com Cristo para todo sempre, na sua volta. Para todo sempre. Ele triunfou, ele venceu a morte, e nós aguardamos ansiosamente pelo seu retorno. Maranata, vem Senhor Jesus. Versículo 40, mas riram dele, riram do mestre. E nós vimos que essa afirmação também se encontra em Marcos e Lucas. A referência é provavelmente a manifestação daqueles que estavam até então gritando, chorando, esperneando pela morte, agora estão zombando e rindo. Mostra mais uma vez que eles não eram sinceros. Aqueles pranteadores profissionais passam de um choro para uma gargalhada como um piscar de olhos. Não seria necessário esse escárnio com o mestre, mas eram assim, aqueles que não criam. E vem então a nossa última lição, uma palavra de amor e poder. A parte final do versículo 40. Ele tira todos de lá, leva consigo somente o pai e a mãe da criança e os seus companheiros, seus discípulos. E, tendo então pegado a mão da criança, diz Talita Cuma, menina, eu lhe digo, levante-se. Jesus tirou aquelas pessoas barulhentas, e assim então, ele manifesta o seu poder sobre a morte, trazendo aquela menina à vida. E a resposta foi no versículo 42. Imediatamente, a criança se levantou e começou a andar em volta. Imediatamente o espírito daquela criança retorna e ela se levanta. Aparentemente aqui, o Marcos ele descreve esse andar para mostrar que a obra de Cristo foi completa. Ela não ficou apenas um pouquinho melhor. Ela levanta e anda. Ele destaca isso. E aí então nós vemos que apesar de todos ali que estavam vendo, os seus discípulos, o pai e a mãe ficam atônitos, literalmente espantados ou com grande espanto. Poucos momentos antes, era apenas um corpo sem vida. Agora está andando, cheio de vida, saúde e vigor. É Cristo, e tão somente Cristo,
que tem o poder sobre a morte, queridos. Verso 43, ele ordenou estritamente que ninguém devia saber disso. Como eu já disse de outras vezes, o ministério do Senhor Jesus tinha o seu início e tinha o seu tempo final. E ele não queria que isso fosse de alguma maneira antecipado. Porque levantar uma menina da morte e trazer a vida era algo que somente Deus podia fazer. Ninguém mais pode. E ele assim o fez. E aqueles que viram, de fato, viram o poder de Cristo Jesus sobre a vida. E aí nós contemplamos que logo após operar tão grande milagre, o nosso Senhor convida os pais, ou melhor, ordena aos pais, dê algo para que ela possa comer. Quanto tempo ela já estava sem comer? Que ela estava acamada. E quanto tempo durou esse período da morte? Até que os seus amigos ou parentes trouxeram então a triste notícia que vira um momento de grande alegria para os pais e para aqueles que depois conseguiram contemplar a obra de Cristo. Então, mesmo depois da ressurreição, Ele é o mesmo Salvador, com o coração cheio de ternura e graça. Ele se preocupa com ela, dê algo para que ela possa comer. Então, acima de tudo, a esperança para os desesperados é Cristo. É Cristo, apenas confia e creia. E conclui então a exposição assim: Jesus triunfa sobre a morte, o impede que ela se torne uma realidade. Seu poder não pode ser sondado, a sua compaixão não pode ser medida. Esse é o meu, é o seu Salvador. Apenas creia. Creia no Cristo, naquele que pode lhe salvar.